Olá, tudo bem? Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Mais uma vez, com grande satisfação, estamos aqui no espaço de leitura criativa da Câmara de Sorocaba, professor Jorge Narcísio de Matos, no espaço parlamentar do portal RMS News e com grande satisfação recebendo o vereador Fernando Dini, do MDB. Vereador, satisfação imensa. Satisfação minha, Oliveira, de estar aqui mais uma vez nesse veículo de comunicação imparcial, totalmente refletindo o que acontece aqui na nossa Câmara Municipal, e muitas vezes você sai na frente mostrando inclusive os bastidores da nossa Câmara, do nosso Poder Legislativo, para que as pessoas possam entender um pouco mais do que acontece no nosso dia a dia e no nosso trabalho legislativo. Obrigado, vereador. E vocês nos permitem, através da Câmara Municipal, nos dar esta liberdade. Tanto é que estamos aqui no espaço especial desenvolvido pela Câmara, e tantas outras administrações como a sua nos deu esta liberdade de sempre estar com espaço especial em algum lugar para discutir essas questões dos bastidores. Enquanto a sessão transcorre num clima quente nesse momento, nós estamos aqui, né? Já vimos um pouquinho. Espaço aconchegante. Exato. Não tem nada mais justo do que para propiciar à imprensa séria condições para melhor trabalho, né? Correto, não tem nem dúvida. Isso é muito bom. Quantos anos de mandato, Dini? Estamos indo para 12 anos de mandato. 12 anos de mandato. Você chegou aqui no ano de? 2000. 2000? Chegamos aqui em 2000. Que coisa. Já estamos aí indo para 12 anos e mostrando, Oliveira, que a nossa felicidade de estar aqui é como se fosse a primeira vez. Né? Todos os dias, todas as sessões, a gente consegue essa revigorização para que a gente possa mostrar que o nosso trabalho move, sim, a solidariedade, a compaixão, e a gente pratica todas as horas, todos os minutos, sempre essa interação com aqueles que mais precisam, né? Você me ajuda a fazer uma conta aqui, porque a internet ela cobra rapidinho. Vamos lá, rapidão. Você chegou em 2000, nós estamos em 2022, você disse que você... Não. Cheguei em 2010. 2010, exato. Tá vendo? A conta a matemática já errei. 2010. Legal. 2010. Que ótimo. E aí, Dini? Aliás, eu cheguei em 2000, Dini. Você chegou em aqui 2000? Entrei na Rádio Cacique de Sorocaba no ano de 2000. Estou há 22 anos acompanhando Câmara de Sorocaba. E a gente ganha esse presente que é você. Você é um comunicador de primeira, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela consideração sempre. De 2010, quando você chega nesses 12 anos, quais são as transformações, o que acontece, evoluímos, regredimos, qual o cenário político dentro da Câmara de Sorocaba? Na verdade, o que mais evoluiu, o que mais cresceu e o que mais deixou o Poder Legislativo exposto positivamente são as redes sociais, Oliveira. Você vê aqui, a gente está sentado, conversando com o público quase que em tempo real. E se a gente quisesse fazer em tempo real, a gente fazia em tempo real. Sim. Então, as maneiras de se comunicar mudaram muito. Antigamente, a gente tinha que fazer a nossa comunicação através de um panfleto, através de um informe de porta em porta. E hoje o veículo de comunicação ele chegou para amenizar essa distância. Então, hoje o povo pode acompanhar os nossos trabalhos pela TV Legislativa, pela Rádio Câmara, pelos portais, principalmente o RMS. Nós precisamos mostrar que o nosso dia a dia está cada vez mais próximo de vocês, e isso deixa o povo mais criterioso. Exato. Né? Essa proximidade. Isso, Dini, eu vou colocar não de forma pejorativa, mas entenda, para a gente colocar no tempo, o vereador youtuber, né? De repente nós temos hoje o vereador youtuber, e daí você já vem um pouco, você ainda já pega o vereador modelo tradicional, né? Daí eu te pergunto das mídias tradicionais, daí eu te pergunto, houve algum impacto dentro da forma de se comunicar dentro do próprio mandato? Sem dúvida, sem dúvida. Dentro do próprio mandato, você consegue fazer com que as coisas elas sejam mais imediatas. Então, se você produz menos, você se comunica menos. Se você se comunica menos, você vai criando uma distância entre você e a pessoa que é o seu eleitor, seu possível eleitor, ou aquele que poderia ser seu eleitor.
Então o que nós temos que fazer é fazer com que o nosso trabalho, ele cada vez mais, ele produza seus efeitos. Então a gente tem que ter muito mais conteúdo, a gente tem que ter muito mais próximo para a gente ter esse material e esse material chegar a todos de uma maneira bem rápida. Mas, como você disse, o meu mandato ainda, com essas com esses avanços, eu ainda faço trabalho raiz. Sim. Eu também, eu não deixo de ir no bairro, conversar com o eleitor, conversar com o cidadão, saber o que está acontecendo, participar ativamente da comunidade. Então, as redes sociais, elas vieram para ajudar? Sim. Mas o corpo a corpo é fundamental. Não tem nem dúvida. E aí, chegamos nesse desafio, o mandato está aí, 12 anos de Câmara, esse então você está no quarto mandato, no seu quarto mandato, né? Você, vivendo ele. Nós estamos vivendo o terceiro mandato. Terceiro mandato, ótimo. Você vê que nós parece que faltamos nessa aula aí de exatas. Eu já levo para recuperação. Ô Dini, e agora? O que falar das principais ações do seu mandato atualmente? Nosso mandato, Oliveira, vocês que nos acompanham, saibam que o nosso mandato é para todos, né? Para aqueles que votaram, para aqueles que não votaram. Então, o que nós precisamos é trabalhar por todos de maneira indistinta e de maneira rápida. Porque principalmente a saúde não espera. Hoje você tem aí uma demora na saúde, quando não no atendimento, mas o deslocamento de UPHs até a Santa Casa, até o Santa Lucinda, pessoas que aguardam 4, 5, 6, 7 dias numa UPH, aguardando uma vaga no hospital. Então nós precisamos melhorar, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Mas a principal característica do nosso mandato, que eu digo com orgulho, é a humanização, né? A gente reconhecer a dor daquele que nos procura e transformar essa dor em alívio, transformar essa dor em esperança. Então nós temos um mandato muito humanizado e eu sempre digo para todos os nossos colaboradores que se você quiser sentir a dor do próximo, a dor daquele que te procura, só mude os personagens. Correto. Você se coloque no lugar daquela mãe que 2 horas da manhã precisa de uma locomoção para levar o seu filho queimando em febre numa unidade pré-hospitalar. Claro. Então a gente tem que ter essa humanização. Mas a nossa também característica é governar, é fazer, é trabalhar para aqueles que mais precisam. Vereador Fernando Dini, eu vou citar aqui 10 ações rápidas do seu mandato, para daí você escolhe uma que você queira pontuar ali, uma ou duas aí. Ações, eu pedi o apoio da assessoria de comunicação do vereador Fernando Dini, do jornalista Leandro, ele me ajudou aqui. Conquista do ecoponto da Zona Norte, que começa a funcionar hoje na Vila Aro, Vila Hortência. Talvez a gente vai atualizando aqui, né? Ação de combate aos pequenos furtos na Zona Leste e Ipanema-Ville. Reunião na paróquia Bom Jesus para tratar de segurança com a população. Fiscalização do contrato da alimentação nos Jogos Abertos. Reivindicação por permanência de GCMs no Zoo e Parque dos Espanhóis, que continuam sendo furtados e vandalizados até mesmo durante o processo de revitalização. No 7º item, acompanhamento da revitalização do Fórum Velho e entorno. O 8º, fiscalização nas unidades de saúde. O 9º, luta por ônibus gratuitos para estudantes que forem prestar a segunda fase do Enem. Nós tivemos a primeira fase e agora vamos ter a segunda fase. E a luta pela revitalização dos próprios esportivos. Então são 10 ações do seu mandato. Fique à vontade para os seus comentários. De uma maneira bem generalizada, o que nós não aguentamos mais, você que nos acompanha sabe muito bem disso, é a marginalização que está havendo nessa onda insana de furtos em nossa cidade. Principalmente em casas abandonadas, em casas desocupadas, em áreas públicas, que é o furto de fiação, é o furto de portão, furto de hidrômetro, furto de torneira, furto de cabeamento. Então o que nós temos hoje é uma preocupação muito grande com a falta de segurança que ainda existe em nossa cidade. Nós precisamos fazer com que essas ações desses bandidos, em sua maioria dependentes químicos, elas cessem. E como que cessa? Fazendo um caminho inverso. Se tem gente que furta, tem gente que compra.
E quem compra, na sua maioria esmagadora das vezes, são os ferros velhos clandestinos. Quero aqui abrir um parênteses, reconhecer que nós temos ferros velhos de pessoas corretas, de pessoas íntegras, mas a grande maioria desses ferros velhos não tem documentação, estão em locais errados, compram sem nenhum tipo de procedência, ou melhor, eles sabem a procedência, eles sabem que aquele material é furtado. Sim. Então nós precisamos aumentar não somente o policiamento, mas também a fiscalização nesses locais. E essa segurança é um dos pilares do nosso mandato, juntamente com o esporte, que nós vamos fazer muitos projetos sociais nessas quadras desativadas, principalmente na periferia, e nós temos essa preocupação também de que a Guarda Municipal ela tome conta dos seus próprios municipais. Então, na semana passada mesmo, houve mais uma onda de furto de cabos no zoológico. O Parque dos Espanhóis, nós temos uma sala ocupada por mais de 200 meninas idosas, furtaram todo o cabeamento, estão lá fazendo aula no escuro e sem ventilador, com esse frio. Então nós precisamos aí aumentar cada vez mais a nossa preocupação em relação à segurança, sem falar na saúde, que nós temos uma luta mas muito grande pela saúde da nossa cidade. Aliás, Fernando Dini foi secretário de Segurança Comunitária em Sorocaba, que popularmente o pessoal conhece como secretário de Segurança Pública, né? Exatamente. Tem todo um know-how é conhecedor profundo sobre esse tema também. Presidente da Câmara de Sorocaba. Com muita honra. E foi um mandato assim que realmente... Já foi prefeito? Foi prefeito. Ô, prefeito. Foi quando, Dini? Fui prefeito por 18 dias. E tá lá, a história tá registrada. A foto tá lá na galeria de prefeitos da cidade. Que bom, parabéns. Tem alguma pretensão nesse sentido? A pretensão que nós temos é trabalhar cada vez mais. A pretensão que nós temos é mostrar que através do nosso mandato a gente pode amenizar dor, a gente pode levar esperança, a gente pode levar carinho. A pessoa, quando procura um vereador para tratar de um câncer, para tratar de um encaminhamento médico para o tratamento de um câncer, melhor falando, essa pessoa ela já chega totalmente com a vida desgraçada. Sim. Ela chega totalmente sem esperança, ela chega totalmente adoecida física e mentalmente. Então o nosso trabalho é acolher. Nós temos um acolhimento aqui no Gabinete 18 e na Nogueira Padilha, na Avenida Coronel Nogueira Padilha 520, que é muito importante. E essas pessoas, elas chegam, elas encontram um abrigo, elas encontram uma palavra de carinho e, logicamente, que elas saem com uma promessa. A promessa de que elas não estão mais sozinhas. Você respondeu a pergunta de forma brilhante, mas eu vou pegar como jornalista, aquele jornalista chato, né? Mas brincando com você aqui, eu perguntei o seguinte, Dini, e aí? Você falou, olha, já fui prefeito. Eu falei, e aí, tem essa pretensão na vida? Eu acho que a pretensão, Oliveira, ela, para todos os políticos que amam a sua cidade, que amam o seu povo, todas as pretensões, elas passam pela cabeça, né? Mas nós temos que respeitar o momento, nós temos que respeitar a situação da cidade para que a gente possa dar a nossa participação. Mas então existe sim essa pretensão, só sabendo que a pretensão nossa tem que casar com o momento político da cidade. Sim. E com a necessidade do povo. Eu tenho 3 perguntas aqui, de 3 temas para a gente poder conversar. Nós, só frisando, sempre é muito importante, nós estamos no espaço de leitura criativa, professor Jorge Narciso de Matos, espaço da Câmara de Sorocaba, aqui no espaço parlamentar do portal rmsnews.com.br, conversando com o vereador Fernando Dini, MDB. Eleições para a mesa diretora da Câmara. Quero que o vereador fale um pouco, se tem essa pretensão, se vai disputar a presidência da Câmara, ou esse é um segredo guardado ali para a última hora. Eu acredito que esse assunto ele vai se tomar um pouco mais forte no início do próximo mês de dezembro. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Inclusive, eu particularmente não tenho a pretensão da disputa, porque essa pretensão não parte somente do candidato, parte de um grupo político que ele faz parte. Então nós vamos avançar nessas conversas a partir do próximo mês, né, onde teremos as eleições, mas a princípio vamos ouvir os colegas.
Já fui por 2 anos aqui presidente dessa casa. As nossas contas já foram aprovadas do primeiro ano. Sim. Estamos aguardando a aprovação do segundo ano. Cumprimos com responsabilidade. E, Oliveira, posso dizer para você que foi uma honra muito grande participar desse momento na presidência da casa. Um momento positivo para a cidade, de uma maneira geral, e a região. Vereador Fernando Dini, nós saímos aí, estamos querendo sair, né? Pelo menos o processo da eleição nacional, tão polarizada, creio que diferenciada de todas as demais que você possa ter participado ou da sua existência, né? Que você acompanhou. E estamos aí agora na expectativa da posse do presidente eleito, do governador, da Câmara Federal e do Senado. Qual a avaliação que você faz? Eu queria que você também colocasse sobre a vitória do presidente Lula, do governador Tarcísio eleito e também desse momento que a gente está vivendo ainda de movimentos considerados pela justiça já como movimentos antidemocráticos em praticamente todo o país. Qual a sua opinião? A opinião é que nós vivemos numa democracia. E a democracia ela foi estabelecida para que todos pudessem expressar de forma organizada e ordeira a sua opinião. Aquelas situações que não são ordeiras e não são organizadas, eu repudio também, não tem a menor dúvida. Quer fazer o seu protesto, pode fazer, desde que o seu direito não esbarre no direito do próximo. Então, nós temos aí algumas recomendações em relação a fechamento de vias. Como que pode você fechar via de acesso prejudicando milhares de pessoas? Isso é um ato antidemocrático. Não é a maneira que a gente tem para demonstrar nossa indignação. A maneira que a gente tem para mostrar nossa indignação são as urnas. E as urnas, felizmente ou infelizmente, mostraram a vitória do presidente Lula, que toma posse agora dia 1º. E, com isto, mostra que a outra metade do país que votou no presidente Bolsonaro está insatisfeita. Exato. E vem protestando. Eu acho que tudo é válido, tudo tem as suas características peculiares à democracia, mas não podemos deixar que o exagero, né? Muitos clamam pelo golpe militar, muitos clamam pela intervenção militar, muitos clamam pela derrubada dessas eleições. São coisas que não fazem sentido, são coisas que não tem nexo no Estado democrático de direito como nós vivemos. Respeito a todos, mostro a minha preocupação com o que vai ocorrer no país nos próximos anos, mas eu acredito que a minha maior maneira de protestar foi nas urnas e eu cumpri a minha parte. E o seu partido ganha um protagonismo agora no governo Lula com a chegada da senadora Simone Tebet. Sim. E como que você vê esse momento? Eu acredito que esse é um momento de união, esse é um momento de que todos devemos esquecer quais são os objetivos primordiais individuais e pensar num coletivo. Então nós sabemos exatamente o que nós precisamos. Somos um país patriota, metade do país se mostrou disposto a caminhar e lutar pelas cores verde e amarela. Então acredito que nesse momento nós temos que dar condições para a governabilidade do presidente Lula, que hoje tem que deixar de ser o PT. Hoje é o presidente Lula que está comandando o país e todos devem se unir e o MDB escolheu essa governabilidade. Mas, lembrando que o gigante acordou. E qualquer tipo de situação que saia dos trilhos em relação à corrupção, em relação à roubalheira, em relação a atos nebulosos que nós já conhecemos, eles serão ceifados na raiz. Vereador Fernando Dini, a última pergunta, sua relação com o prefeito Rodrigo Manga, como vê os próximos 2 anos, já que entramos agora, queira sim, queira não, numa contagem, ou seja, numa expectativa das eleições municipais daqui 2 anos. Essa relação com o prefeito Manga é muito boa, saudável, mas antes de pensar na minha relação com o prefeito Manga, eu tenho que pensar na minha relação com a cidade de Sorocaba, com cada cidadão sorocabano. Essa relação é forte, essa relação é leal, é fiel. E, logicamente, que em ato contínuo, toda essa lealdade e esse companheirismo vai acompanhar o prefeito Manga
as boas ações que o governo vem fazendo. O prefeito Manga vem fazendo um bom governo, a aprovação é uma aprovação grande, então essa aprovação é o sinônimo do trabalho que o prefeito vem fazendo. E acompanhamos já o prefeito em todas as boas votações, em todos os projetos, em todas as ações, e vamos continuar fazendo isso sempre em prol daqueles que mais precisam. Vereador Fernando Dini, obrigado por deixar a sessão da Câmara no momento ali que era permitido para estar com a gente aqui no portal RMS News, conversando nessa entrevista do Espaço Parlamentar, aqui no Espaço de Leitura Criativa, professor Jorge Narcísio de Matos, da Câmara de Sorocaba. Obrigado, estamos sempre à disposição. Sempre um prazer, Oliveira, e podem ter certeza que sempre que precisarem, a gente está aqui para colaborar. Portal RMS News, Espaço Parlamentar, conversamos com o vereador Fernando Dini. Curta e compartilhe esta entrevista. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado.